Galera, bem. Aqui nós já falamos da primeira fase semana passada, né? A primeira fase do modernismo brasileiro. A primeira fase foi só poesia, não é? Que figuravam aí os idealizadores da Semana de Arte Moderna, né? O Oswald, o Mário, a Tarsila, Menotti de Picchia, Ronald Carvalho. Já tinha algumas publicações de alguns autores que vão ser agora destaques na segunda geração, né? Como o Drummond, por exemplo, que mandou o poema no meio do caminho, tinha uma pedra, né? Para ser lido durante a Semana de Arte Moderna, mas não participou da semana, não figurou na primeira fase ainda, né? E agora vai ser um grande nome dessa segunda fase do modernismo brasileiro. Então, bastante bacana. Eu vou separar aqui hoje o Manuel Bandeira também. Manuel Bandeira participou, foi o grande nome dessa primeira fase do modernismo. A primeira fase tinha mais poesia, né? Não que não tivesse prosa também. Então, o Luiz me perguntou numa aula aí sobre o Mário de Andrade, se foi nessa primeira fase do modernismo que ele lançou Macunaíma, né? E foi sim, Macunaíma é de 1928. É o grande destaque da prosa do Mário de Andrade e o grande destaque de prosa da primeira geração, que a primeira geração ela foi assim predominantemente os grandes nomes, né? Foram em poesia, foram poetas, né? Como Manuel Bandeira, como nós falamos, né? O Raul Bopp, que você até fez uma atividade sobre, né? O Raul Bopp escreveu Cobra no Orato, é um poema de 33 partes, né? Bastante grande, que vai falar sobre mitos e lendas, né? Da cultura negra e indígena da Amazônia. E faz também um panorama da situação dos negros no Brasil. O Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade, que já tinha trabalhado alguns experimentos na linguagem. O Oswald foi o cara da Semana de Arte Moderna, né, gente? Ele que era o rico, né? Ele que era o rico, ele que era o de posses que alugou o espaço onde aconteceu a Semana de Arte Moderna. Como nós falamos, a Semana de Arte Moderna deu muita visibilidade para o modernismo, não é? As vaias que aconteceram durante a leitura do poema Os Sapos, né? O poema Os Sapos do Manuel Bandeira. Como ele não participou da semana, não é? Ele mandou o poema, que era uma crítica aos parnasianos, aos simbolistas. Por que o Manuel Bandeira não foi, Maria? Por que mandou o poema dele? Estava ocupado, apertado de costura? Não. É porque, como ele escrevia algumas obras, tinha algumas obras de caráter simbolista, até de caráter parnasiano, né? Então, ele preferiu não, digamos, usar uma linguagem bem... Já que nós estamos falando de modernismo, né, de linguagem brasileira, usar uma linguagem bem tipicamente brasileira. Ele não quis cuspir no prato que ele comera, né? Então, ele não quis participar da semana, de fazer essa crítica a ele mesmo, né? Então, ele escreveu e enviou, e o Ronald Carvalho foi quem declamou na segunda noite, né, da Semana de Arte Moderna, e, assim, sob muitas vaias, né? Pelo visto, assim, parece que ele terminou de declamar o poema aos gritos, né? Porque o povo não parava de vaiar. E um fato interessante, né, de bastidores, né, isso é conversa de bastidor, né, gente, mas que chega aos ouvidos da gente que é professor, assim, né, quando a gente estuda a vida, porque dificilmente a gente fala da vida em si, do autor, mas quando a gente está estudando a vida do autor, surgem essas especulações, não é? E dizem que essas vaias todas, elas foram encomendadas pelo Oswald de Andrade, porque quanto mais barulho fizesse, quanto mais estardalhaço tivesse a Semana de Arte Moderna, mais chamaria a atenção da imprensa de um modo geral, que a gente comentou na aula passada, que o Luiz até falou, que falem mal, falem bem, mas falem de mim. O que eles queriam era estar na boca do povo da época, né? Eles queriam, se vai falar bem ou mal, mas a repercussão da Semana de Arte Moderna foi muito grande. Então, dizem aí que essas vaias aí foram até encomendadas
Então, um pouco, né? Claro que desagradou mesmo, né? Teve muitos desagrados, porque, como nós sabemos, o parnasianismo, ele que atendia o gosto da burguesia da época, né? E não o simbolismo. O parnasianismo atendia o gosto. Então, de repente, vem um poema lá que compara os parnasianos ao sapo. Então, assim, isso causou um certo espanto, uma certa é, antipatia, né? Então já causou, mas dizem que ele encomendou também por alguns universitários da época, né? Os universitários, esses meninos novos que não querem nada com a dureza, né? Então dizem que ele encomendou essas vaias. Um fato interessante dos sapos, do Manuel Bandeira, é que ele usa o sapo cururu, né? Ele fala do sapo cururu, ele faz um contraponto do sapo, vocês conhecem esse poema aí? Faz um contraponto do sapo, falando do sapo, e ele fala do sapo cururu. Então, o sapo cururu na beira do rio, olha como que ele pega essa linguagem bem brasileira, né? Bem tipicamente linguagem do dia a dia do povo brasileiro, não é? A gente sabe que essa primeira fase que nós vimos aí, há 15 dias, vai falar das colocações pronominais que o brasileiro não faz, né? O Oswald de Andrade tem lá o poema Pronominais. Me dê um cigarro, não, dê-me um cigarro, diz a gramática do estudado, mas o bom negro e o brasileiro diz me dá um cigarro, deixa disso, me dá um cigarro. Então, ele faz essa aproximação da linguagem brasileira. Outro fator importante que nós falamos da primeira fase é a poesia pau-brasil, né? Que é a poesia de exportação, como o pau-brasil foi, assim, primeiro elemento levado para fora do país com grande valor. Então, a poesia pau-brasil agora vai ser essa poesia para exportação. Até o Oswald de Andrade fez um desenho para simbolizar esse movimento pau-brasil, né? Que foi também um movimento, né, como o movimento antropofágico, o movimento verde e amarelo, o movimento do ANTA, vários daqueles movimentos que nós falamos na aula passada. Então, ele pega a bandeira brasileira, tira ali o Ordem e Progresso e coloca pau-brasil, né? Ou seja, bem nacional, né? Bem ao gosto brasileiro mesmo, essa poesia. E aí, como eu falei para vocês, só recapitulando, essa poesia para o Brasil, esse livro foi lançado, me parece que em 1924, 1925, e ele faz uma compilação de toda a história brasileira, desde 1500, da chegada dos portugueses, até o ano de 1924, em que esse livro é lançado. Ele faz um apanhado histórico, né? Que é isso que o modernismo visa, não é? É rever o passado histórico do Brasil, mas não só rever o passado histórico com idealização do romantismo, não. Rever o passado histórico de um modo crítico, né? Com projeto ideológico em mente, não é? De valorização do que é brasileiro. Mas uma valorização do que é brasileiro sem exacerbação de sentimento, né? Um pouco mais de pé no chão. Não que essa primeira fase tivesse assim os pés tanto no chão, porque o que eles tiveram que fazer, por isso que é chamado de fase heróica, é romper com o que estava em vigência, né? Era começar algo novo. Então, por isso que é chamado de herói. Não é fácil começar algo novo, gente, não é fácil. Quando os costumes já estão cristalizados, não é fácil começar algo novo. Então, por isso é chamado de heróica. Eles tinham que... Essa fase chamada de demolidora. É o manifesto modernista, o manifesto futurista, lembra? Das vanguardas, futurismo, manifesto futurista. Nós queremos destruir os museus. Não no sentido de pôr fogo, né? Não foram os futuristas que queimaram aquele museu, não, mas no sentido de destruir o que é velho, né? De escrever uma linguagem nova. O que você falou aqui? Deixa eu ver. Quem escrevia com letra minúscula? Só com letra minúscula no início da frase, Drummond ou Bandeira? Os dois. O Bandeira mais, né? Porque o Bandeira queria essa destruição, né? Essa demolição do academicismo, né? O Drummond usava minúscula também, o Drummond faltava ponto. A grande marca do Drummond é faltar ponto. Mas, voltando aqui, essa poesia para o Brasil, esse livro, né, faz esse apanhado do contexto histórico, político do Brasil. Depois nós vamos ter aí ainda, nessa primeira fase, o Manuel Bandeira com o poema Canção
de regresso à pátria, canto de regresso à pátria, alguma coisa assim. Que ele fala assim, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Então, olha o apanhado que ele faz lá do romantismo. Né? No romantismo, era o Zé de Alencar, ou o Zé de Alencar não, desculpa, o Gonçalves Dias falando assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É a canção do exílio, porque lá no romantismo, o Gonçalves Dias está exilado, né? Um exílio não forçado, porque ele está estudando, mas ele está exilado da sua terra, sente saudade, então ele idealiza a visão da pátria, a pátria e tudo mais, não é? Porque quando ele escreve Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá, no Brasil ainda existia escravidão, e ele não fala disso, porque não é foco da primeira fase do romantismo brasileiro falar de problemas sociais, né? Primeira fase do romantismo brasileiro tem a característica de idealização da pátria, idealização da mulher, do amor, das relações de modo geral, né? De supervalorização do que é brasileiro, ufanismo, né? Quase que religioso. Então, não é foco do Gonçalves Dias falar disso ainda. Mas aí vem o Manuel Bandeira e faz esse apanhado, volta lá no romantismo, pega a canção do exílio e transforma em canto de regresso à pátria. Porque agora ele está voltando como se eu estivesse dizendo assim, hoje não é assim não, hein? Não é minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, não. Não tá tendo nem palmeira aqui mais, de tanta destruição que está tendo, não é? De tanta queimada que está havendo. Que aí depois a gente tem a intertextualidade daquela tirinha do Caulus. Isso aqui não estava no script, não, mas eu lembrei agora, eu acho que eu tenho ela aqui, peraí. Aquela tirinha do Caulus, Vida de Passarinho, aqui, ó, que ele vai falar, isso aqui é velho, né? Isso aqui é igual o rascunho da Bíblia. Todo mundo conhece essa tirinha do Caulus, que ele fala assim, eu sou o sabiá, e essa é a palmeira. Mas cadê a palmeira que estava aqui? Porque todos os tocos estão... Tudo que era mata virou toco, né? Queimado, devastação florestal de um modo geral. Então, é como se o Manuel Bandeira fizesse esse apanhado do passado da história, não, não é assim não. O negócio aqui não está tão bonito assim não, né? Vamos rever isso aqui. Isso que é o projeto ideológico, o projeto ideológico de crítica à situação política, né, a escravidão ainda que existia na época. Minha terra tem palmares. Quando ele muda 3 letrinhas, né? Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmares, ele já rememora aí o Palmares, na Zumbi dos Palmares. Palmares era um lugar, não é? Um trem assim, onde os negros que não estavam satisfeitos ficavam. Então, ele vai, né, mostrar isso aí. Gorjeia. O que é gorjeia? Gorjeia é cantar. Mas por que ele fala onde gorjeia o mar? Porque é pelo mar que os escravos vinham. É a porta de entrada para o Brasil, para a escravidão, na vinda da escravidão, né, de um modo geral, era pelo mar. Lembrando aqui, tem um poeta africano, agora eu não me lembro se é o Zé Craveirinha ou se é outro, mas tem um poeta africano que ele tem um conto que se chama Náusea. Por que ele tem náusea? Quando ele chega próximo do mar, ele sente náusea, ele tem enjoo. Por quê? Porque ele se lembra que é ali que ele cresceu, à beira do mar que ele cresceu, ganhou a vida ali pescando, né? As famílias todas de pescadores. E foi pelo mar que ele viu o seu povo ser levado. Né? Foi a partir dali, aquele caminho marítimo, que ele viu começar essa escravidão sem fim, né? Então, o mar causa enjoo nele, né? Que dialoga aí com Minha Terra tem palmares onde gorjeia o mar, né? Ou seja, o mar chora, não é? Chora e chega a dar até náusea em quem é membro da família que foi levada, ok? Eu brinco com os meninos que a minha aula de literatura tinha que chamar Hellman's Tour, porque a gente vai viajando de um jeito, a gente vai fazendo um paralelo entre uma matéria e outra, uma ligação, né? E a gente acaba se perdendo do que estava falando. Mas nós não nos perdemos, não. Estou fazendo uma apanhada aqui da primeira fase ainda. Que eu falei que a primeira fase é predominantemente poética, né? Com o Oswald, o Manuel, Alcântara Machado, o Raul Bope, o Mar de Andrade, o próprio Mar de Andrade, e é nessa fase que ele escreve o Macunaíma, assim. O Macunaíma é outro paralelo. Valeu, Luiz. O Macunaíma é outro paralelo da visão romântica, da visão romantizada do índio brasileiro.
Ó, como é que começa Iracema? Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa de graúna e seu talho mais longo que o talho de palmeira. Então, vai comparando a Iracema aos elementos da natureza e ela se sobrepõe, certo? Iracema sempre sobressai. Aí, como é que o Mar de Andrade começa o Macunaíma? No fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Por que ele era filho do medo? Porque à noite que a mulher sentiu muito medo, pariu a criança feia. Tanto medo que a mulher ficou, a criança nasceu feia. Ó. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice faz coisa de sarapantear. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ai, que preguiça. Ó, então isso aqui já é uma visão não idealizada, não romantizada do índio brasileiro. Né? O Macunaíma, chamado de o herói sem nenhum caráter. Né? Por quê? Porque ele incorpora o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, a malemolência, a mania de protelar, de deixar para depois o que se podia ter feito. Não é? Então, o Macunaíma é isso aí. Ele mescla assim, uma certa ingenuidade com uma safadeza, não é? Uma falta de brio. É esse aí o índio brasileiro, que o Mário de Andrade vai mostrar. Né? Tanto que tem uma certa passagem do livro, que vocês conhecem aí, geralmente cai muito vestibular, mesmo quem não tenha lido, que fala assim que quando ele saiu, a mulher dele saiu, deixa eu ver se eu tenho esse receita aqui. Tem. Quando o véi com suas filhas chegaram do dia, era boca da noite, as moças que vinham na frente encontraram a Macunaíma e a portuguesa brincando mais. Ou seja, ele estava traindo a esposa, né? A véia e a sogra. Estava chegando com a filha, que era a esposa dele, mas... já viu o filme? O filme é bastante fiel, tá, Luiz? O filme é bastante fiel. Dificilmente a gente vê um filme que mantém, assim, né? A linha de raciocínio, a fidelidade literária do livro. O livro é bastante fiel, perante aos que a gente costuma ver. Então, quando ele chega, quando a véia chega, né? Ela pragueja ele, porque ele tá cheio de graça com, com a portuguesa. Entende? Aí ele fala assim, que é porque ele tava, quer ver como é que ele tá? Não é que eu tava muito tristinho, eu tava muito tristinho, gente. Eu tava muito tristinho, fui brincar com a portuguesa, entende? Então, assim, e ele, o Macunaíma, ele acha que tudo que ele faz não tem perigo, não é problemático. Você acha interessante analisar essas obras só para o Enem? Vamos fazer uma análise, ô Marlon? Eu vou fazer depois, que a gente vai fazer um apanhado, né? Como a gente vai ficar aqui infinitamente até janeiro, fevereiro, eu vou fazer depois, agora, depois de novembro, um apanhado geral com vocês, desde o início da literatura, lá com, com classicismo, com trovadorismo, tá? Eu vou fazer um apanhado com vocês. E aí, nesse apanhado, nós vamos fazer uma espécie de análise de algumas obras. Quando a gente chega no romantismo, a gente não precisa ficar vendo a corrente literária toda de novo. A gente pode fazer uma análise de Senhora, né? Uma análise de alguma obra literária de cada corrente, né? Chega no realismo, faz uma análise aí do Memórias Póstumas, ou dos contos do Machado, né, que faz crítica sempre, né? O Cortiço do naturalismo, beleza, nós faremos. E mais uns. Tá, nós faremos sim, tá? Se vocês preferirem já pensando aí em algumas que vocês queiram que a gente faça, aí vocês já podem me falando, tá? Vai mandando no meu zap aí, que eu já vou fazendo um apanhado para a gente poder fazer um release delas depois, tá bom? O Cortiço, bastante bacana, né? Geralmente a gente lê lá no ensino médio, mas né, acaba... vou fazer um vestibular em dezembro que pede umas obras. Podemos sim, tá, ô, Luiz? Pode sim, você pode me mandar aí, que eu já vou fazendo com você, se for muito antes do que eu pretendia. Eu até te mando algumas coisas. De repente você vai tirando dúvidas, se não der para a gente rever tudo aqui, todo mundo junto. Ok? Então, é uma Macunaíma, gente, né? Ele vai ser o índio visualizado de outra forma, pelo Mar de Andrade, ok? Então, pegando essa segunda geração aqui, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês.
da segunda fase modernista para nós podermos falar aqui sobre a poesia hoje. Por que segunda fase nós vamos dividir aqui de poesia e prosa? Porque, gente, é muito grande, é tudo muito importante, não é? A poesia é muito importante. Quem figura na poesia? Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge Lima, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, né? Primeira e segunda fase ainda, quando ele, só de escritor, né? Depois sua terceira fase, já mais voltado para a música, como grande compositor que é. Então é bastante bacana a gente analisar isso aí separadamente, tá certo? Aí depois a gente vê a prosa, né? Porque a prosa nós vamos ter aí Raquel de Queiroz com 15, viveu o 15, né, gente? A Raquel de Queiroz, ela sofreu na pele a seca de 1915. Então, por isso que ela escreve com muita propriedade, teve que se mudar do sertão por causa da seca. Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos com Vidas Secas, a secura da vida não está só no ambiente, né? Zé Lins do Rego, né? Que até passou um tempo aqui em Manhuaçu, né? Bastante bacana isso. Tem uma aula aqui na academia, na academia não, na nossa Casa Rosa ali, esqueci, da Casa de Cultura, que chama Ala José Lins do Rego, né? Mais quem que nós vamos falar aí? São grandes nomes que nós temos que ver assim, separadamente. E é até bom que a gente já faz um apanhado dessas obras aí, não é? Graciliana Ramos lá com Fabiana, sua cachorra baleia. Tristeza, né, galera? Tem que matar o papagaio para comer para não morrer de fome. Então, outra tristeza, o 15 da Raquel de Queiroz, que a família está indo, o menino morre, eles enterram o menino na beira da estrada, continua andando. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso não é matéria de literatura, isso é a vida que foi colocada no livro, vocês sabem, isso acontece, não é? Então, assim, tudo muito doloroso, né? Tanto que o Portinari fez um quadro chamado Os Retirantes, que ilustra bem essa tragédia da vida humana aí, que é narrada pelo João Cabral de Melo Neto, com Morte e Vida Severina, né? Um poema narrativo. Tem outro que eu quero falar, a bagaceira que se refere não só ao bagaço da cana, né? Mas a bagaceira de vida que as pessoas têm. Então, por isso nós vamos falar disso separadamente. Hoje nós ficaremos aqui com a poesia, tá bem? Nós vamos falar aqui dos grandes nomes da poesia, segunda fase modernista, de 30 a 45. Uma fase mais madura, a poesia, essa fase já não tem que ser mais demolidora, né? Não tem que ser aquela bravura de peito aberto, de heroísmo da primeira, porque nós já temos uma poesia consolidada, né? Uma linguagem já mais voltada para a linguagem parecida com o do dia a dia. Mas vamos ver aqui o contexto histórico que acontecia nessa época. Nós temos aí o fim da República Velha, com a subida do Getúlio Vargas, né? A ascensão do Getúlio Vargas ao poder, e isso aí inaugurou uma fase de muitas transformações no Brasil. E já estava acontecendo várias transformações no mundo, né? A modernização do país em decorrência desse desenvolvimento industrial do restante do mundo. Mas isso contrasta com esse atraso social dos cantos do país, né? Que é o que vai ser matéria da prosa dessa segunda geração, né? Contrasta aí com esse interior do país, esses atrasos sociais. Nós temos aí o mundo presenciando duas forças ideológicas, né? Na época, que é o socialismo e o comunismo, né? Que consolidados aí pela Revolução Russa da época, eu nem coloquei aqui, eu só coloquei aqui coisa brasileira. Tá? O nazifascismo, não, eu coloquei sim, ascensão do partido nazifascista, né? O nazismo alemão e o fascismo italiano. No Brasil, o totalitarismo da era Vargas aí teve apoio da igreja, das classes latifundiárias, da burguesia média, né? Então, por isso, subiu ao poder, também os militares apoiavam. No campo das artes e da cultura, o cinema deu uma visibilidade maior para esse tipo de arte, né? Então, começaram a veicular, também na televisão, começaram a veicular as propagandas político-partidárias, né? As propagandas políticas. Então, os meios de comunicação ajudou a divulgar essas novas ideologias
que estavam acontecendo na época. Então, essa segunda geração modernista nasce nesse contexto, né? E vai se dividir em várias correntes, como eu falei. E vai ter destaque para esse romance regionalista que nós vamos falar depois. E a poesia vai ter uma corrente metafísica, a espiritualista, não é? Nessa época já começa a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45, que vai ser matéria para o Drummond falar no seu livro A Rosa do Povo, seu livro de poesia A Rosa do Povo. Então, todos esses movimentos, todas essas grandes tragédias que vão acontecendo, vão sendo base para os poetas, né, os se valerem da metafísica, da espiritualidade, para poder mostrar o desconcerto do mundo, né? E eles se sentem deslocados no mundo, né? Nós vamos ver isso daí, principalmente com o Drummond também, que eles até se acham um camarada gaúcho, ou seja, o contrário do resto do mundo, ok? Então, características da poesia. Teve início aí com esse livro do Drummond, alguma poesia, aprofundou os ideais e as propostas da primeira fase, mas assim, de um modo mais menos vislumbrado possível, né? Já era a poesia, como eu falei, mais amadurecida. Verso livre continua, a poesia sintética, questionamento da realidade. O indivíduo ele começa a se ver no mundo e questionar o estar no mundo, né? Investigação do papel do artista. Quando o escritor começa a perceber por que tem que escrever poesia em meio à guerra, não é? Como o Drummond mesmo fala. Por que eu tenho que fazer poesia em meio a tanta guerra? Se os jornais agora só mostram destruições, né? A metalinguagem está presente aí quando tem uma poesia falando da própria poesia, de dificuldade de se fazer uma poesia. Corrente mais intimista e espiritualizada, como eu falei, evidencia-se a fragilidade do eu. Nós vamos ver essa fragilidade do eu com a Cecília Meirelles, com o Mário Quintana, que também tem os resquícios da Cecília, não é? Os grandes autores, então. A Cecília, o Mário, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, o Drummond, Jorge de Lima. Começar aqui com a Cecília Meirelles, as características da obra dela. Tem influência simbolista, usa muito lirismo, de um jeito assim, muito sutil. Ela fala com muito lirismo, de coisas simples, né? Fala com muita simplicidade dos temas dela. Ela escreve um livro chamado Romanceiro da Inconfidência, em que ela vai, é como se fosse um poema épico, né? O livro é como se fosse um poema épico, que tem só um recorte, como se fosse um poema épico, que ela, olha, ela pega no modernismo, ela faz um retorno lá no arcadismo, né? Que ela vai falar esse Romanceiro da Inconfidência, até a capa é aquele museu bonito ali do centro de Ouro Preto, né? Aquele museu bonito que fica de frente para o Museu da Mineração. Agora não lembro o nome do museu. Museu da Moeda, não me lembro o nome do museu. Então, ela vai falar de uma forma assim grandiosa dos heróis, do sangue derramado, da exploração de ouro, da pobreza que a cidade vive agora, né? A cidade que outrora fora riquíssima e agora ostenta só a história, né? Mas é uma cidade pobre, a urbe gloriosa e pobre, que já foi dita no poema Vila Rica, lá pelos Árcades mesmo. Então, ela faz um retorno lá no arcadismo, a Cecília Meirelles com o Romanceiro da Inconfidência. E que ela lembra até a Marília do Dirceu, né? Pugia Marília, a bela, negro sonho atormentado, voava seu corpo longe, longe por alheio e prado. Lembra que era assim que o pastor Dirceu chamava Marília? A minha bela Marília, não é? A musa inspiradora dele, né? A Marília era assim que ele a chamava. Então, é assim que a Cecília também vai falar da bela Marília. Aqui nós vamos ver a Cecília Meirelles já com um pouco de espiritualismo, mistério da vida, a finitude, né? Finitude da pessoa humana. Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Depois nós vamos ver o resquício da Cecília lá no Mário Quintana, no outro poema dele. E que ele vai falar de ser poeta também. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo.
Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, a única certeza que ela tem é da morte, entende? Então, a gente vê essa reflexão da vida, né? Essa metafísica, a finitude da vida que ela fala aí. As poesias dela têm esse caráter reflexivo, metafísico, como eu disse, existencial, que é característica marcante dessa segunda fase da poesia. A natureza é uma presença constante nos poemas dela também. Aqui, de novo, olha, como que ela fala da finitude, de novo, né? Mas com uma delicadeza, assim, com a linguagem até musical, certo? Eu não tinha esse rosto de hoje, assim, calmo, assim, triste, assim, magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? A gente percebe aqui uma repetição de som, não é? Olha isso que bonito. Bonito demais esse poema da, da Cecília Meirelles. Canção. Pus o meu sonho no navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. O vento vem vindo de longe. Isso é a linguagem musical, presença de aliteração. A literação é a repetição do som consonantal, certo? O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Uma linguagem metafórica, né? A noite se curva de frio, a noite não se curva, isso é uma metáfora. Isso é uma personificação, não é? É que a noite vai adquirir aí as características de ser humano, ok? Vai falar de questões sociais também que ela nunca ignorou, né? Agora nós temos aqui o Mário Quintana. Gente, o Mário Quintana é chamado de o poeta das coisas simples. Né? Ele pega aí uma coisa mais simplória possível e consegue fazer uma poesia assim. E o bacana dos poemas do Mário Quintana é que elas são pequenininhas. Os poemas são pequenininhos, mas de uma profundidade, assim, tem um leque interpretativo infinito, digamos assim, né? A gente pode trabalhar de acordo com a série, né? Se é para o sexto ano, você trabalha mais superficialmente. Mas se é para um pré-vestibular, por exemplo, os poemas dele têm um agigantamento muito grande. Rua dos Cataventos foi o primeiro livro dele, né? Mário Quintana vai tratar de melancolia, morte, solidão, acho que eu até coloquei aqui. Poética desencantada com o mundo, é difícil detectar as causas da tristeza do poeta. Linguagem vaga, imprecisa e rica. Vertente, essa linguagem vaga, né? Porque o Mário mesmo falava que ele cabe ao poeta colocar a ideia dele no papel e cabe ao leitor interpretar o que é a ideia de acordo com o que o leitor quiser. Né? Então, por isso que essa linguagem vaga, imprecisa. Aí um pouco que lembra um pouco o simbolismo, né? Por isso que tem essa herança simbolista aí, também da Cecília. Subjetivismo e individualismo, o poeta não se liga ao contexto, mas às coisas ao seu redor. Não existe preocupação social. Rua dos Cataventos, aqui, é um excerto só, porque Rua dos Cataventos é um livro com poemas enormes e vários poemas. Na primeira vez que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Ainda deu esperança, né? Uma chama de esperança, digamos assim. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão, avaramente adunca, não haverá onde arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Poeminha do Contra. Esse poeminha aqui é o mais visível do Mário Quintana, não é? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Ô, gente, o verbo, né? O verbo aqui, verbo passar, foi usado no futuro do presente, eles passarão, mas pode ser um aumentativo do pássaro, porque ele fala de Eu Passarinho depois. Ou seja, tem um livro chamado Eu Passarinho, do Mário Quintana.
Eu, Passarinho, Coração para Gostar de Ler, muito bacana. Muitos poemas, assim, de uma grandiosidade, assim, intensa. Esse poema do Eu Passarinho, quando ele escreveu, ele foi uma crítica, né, às pessoas da época, né, os grandes da época. Ele tentou por várias vezes, coitadinho do Mário Quintana, ele tentou por várias vezes ser um membro da Academia Brasileira de Letras, e por todas as vezes que ele tentou, ele foi preterido entre outros grandes nomes. Então, não conseguiu alcançar o tão almejado sonho de ser membro da academia. E, então, ele escreve esse poeminha do contra aí, poeminha do contra. Todos esses que estão aí, todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Ou seja, eles vão passar, vão morrer, vão acabar. E eu vou bater asas e voar. Não é? Bastante bacana. Ele tem muito poema de pássaro. Né? Tem um outro que eu até coloquei aqui que é maravilhoso, que são, ele faz uma comparação dos pássaros com os poemas com os pássaros. Olha esse aí do horror. Ele faz uma análise, olha a metalinguagem. Ele faz uma análise da palavra horror e faz o seu poema. Com os seus ossos de espanto. Por que ossos de espanto? Quando você está espantado, você regala o olho, é como se fosse dois ossos. E também você faz um ó com a boca. Tipo assim, você fica espantado, não é? Com os seus ossos de espanto, seus R's guturais, seu írto H, horror é uma palavra de cabelos em pé, assustada da própria significação. Ou seja, a própria palavra se assusta com o seu significado. O próprio horror fica horrorizado, né? Muito bacana. A outra aqui. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. O que é isso, Maria? Ué, se os poemas são pássaros, ele quis dizer o seguinte, o passarinho, quando ele alça voo de um alçapão, quer dizer que ele estava livre, né? Alçapão é o lugar onde se prende o passarinho. Alçapão, na verdade, é o lugar para prender qualquer coisa, né? Então, alçapão é o lugar para prender o passarinho. Quando ele alça voo, ele ganha liberdade. Por quê? Porque ele vai, é o livro de poema que chega nas mãos de outra pessoa. Então, ele se alimenta em um instante em cada par de mãos. Por quê? Está aqui nas minhas mãos o livro, eu estou lendo aqui. Ao pé da letra, um poema dele. Enforcar-se é levar muito a sério o nó na garganta. Eu dou uma definição, uma interpretação para esse poema. Outra pessoa, partiu o livro, vai para outro par de mãos. Então, outra pessoa vai alimentar esse poema com outra interpretação. Né? O livro, para ele ser famoso, é preciso ser lido. O poema, para ele ser bonito e famoso, é preciso ser lido, relido, interpretado, analisado, conhecido, intertextualizado. Não é? Então, é isso que ele fala. E esse livrinho de poema dele aqui tem uns poemas muito bacanas. Eu quero falar aqui do outro poema que ele fala que ele é poeta, a simultaneidade, que ele vai fazer um paralelo, né, intertextualidade lá com a Cecília Meirelles. Ele fala assim, olha, simultaneidade. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo, eu creio em Deus, Deus é um absurdo, eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco? Não, eu sou poeta. Entende? É igual o Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de vera sente. Mas que doideira! O poeta é um fingidor, porque ele finge tão bem que ele chega a fingir que é dor, uma dor que ele está sentindo de verdade. Entende? Não sei se vocês conhecem o livro, acho que eu já até comentei com vocês sobre esse livro aqui. Às vezes eu fico repetitiva, porque tem coisa que eu falo para uma turma e esqueço que eu falei, falo de novo, ou então eu falo para uma turma 2 vezes, não falo para outra. Tem um livro chamado Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, grande clássico da literatura universal, né, gente? O Retrato de Dorian Gray, tem até filme, mas o filme é muito diabólico, o filme é perturbador. O livro